Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum, e celebramos a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. E no Evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, nós vemos Jesus nos inserindo, ou seja, mostrando qual é o modo de sermos inseridos na sua família. Porque Maria e seus irmãos, que na verdade não era irmão consanguíneo, porque Maria só teve Jesus de filho, isso está claro na Bíblia. E por que então que diz irmão? Porque naquela época, primos, cunhados, não havia isso, então eram chamados de irmãos, não haviam, era um vocabulário muito pobre. Então os primos eram chamados de irmãos. Então vão dizer a Jesus: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E Jesus vai dizer: todo aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, esses são meus irmãos e minhas irmãs. Então, meu irmão, minha irmã, para sermos irmãos, mães, filhos de Jesus, é necessário que nós possamos fazer a vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Está aqui na palavra. Cada vez que nós lemos a palavra, nós temos um convite do Evangelho a mudarmos de vida, a fazermos, a vivermos aquilo que está escrito. E cada vez que nós vamos adequando a nossa vida ao Evangelho, vamos sendo irmãos, vamos fazendo parte da família de Jesus. E o Evangelho vai dizer assim: naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E veja que quando Jesus aponta as mãos, ele vai apontar a mão para quem? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque aqueles homens procuravam, aqueles homens buscavam viver os ensinamentos de Jesus. E ninguém mais especial, ninguém viveu com maior fé, com maior intensidade, com maior apego à palavra de Deus, à vontade de Deus, do que Maria. Aquela que entrega toda a tua vida, aquela que entrega todo o teu ser para ser a mãe de Deus, para ser a esposa também de Deus, o Espírito Santo que gera Deus, e para ser a filha de Deus. Mas por quê? Porque ela viveu fielmente a palavra em cada momento da sua vida. Enquanto menina ainda se entrega: eis-me aqui a serva do Senhor, quando é visitada pelo anjo Gabriel. Ali ela fala: eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra, faça-se em mim segundo a tua vontade. E entrega-se, já era entregue, mas ali entrega-se plenamente. E ali, vivendo a palavra, vivendo o amor, que é o próprio Jesus, vai crescendo junto com Jesus. Jesus vai crescendo e sendo gerado através dela, e vai passando por todas as fases da vida, até quando Jesus inicia sua vida pública, e o seu coração com certeza fica ali entristecido pela distância, mas na certeza que Jesus tinha sua missão. E por fim, no maior momento da sua dor, quando Jesus está ali crucificado, está lá ela de pé, porque confiava e sabia que ali não era o fim, ali era simplesmente uma passagem. E encerro aqui para essa mulher que com certeza viveu plenamente a palavra. São Bernardo de Claraval vai dizer que, muito provavelmente, né, ele dá a certeza de que a primeira pessoa que Jesus aparece depois de ressuscitado é para Maria. Que como pode, né, não ter aparecido primeiramente para aquela que o gerou, para aquela que o concebeu, para aquela que o amou e que entregou a sua vida e que estava lá, crendo fielmente na ressurreição, porque
acreditou. Peçamos a graça também de acreditar e de viver a palavra do Evangelho. E que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.